Eu já quero jogar então e aproveitar que estamos no meio do debate, já colocar um dos principais temas, reforma tributária. O ministro Fernando Haddad da Fazenda elogiou a atuação do presidente da Câmara na aprovação da proposta e prevê que ela não deva enfrentar grandes dificuldades no Senado. Inclusive, nós temos uma apuração do Bruno Pinheiro, que foi trazida aqui para a Jovem Pan, nosso repórter de Brasília, que quem deve ser o relator no Senado é Davi Alcolumbre. Vocês acreditam que ali ela seja mais rápida do que foi, inclusive na Câmara, Alan Gani? Olha, eu não sei se será mais rápida, mas eu acredito, Evandro, que o governo não terá dificuldades em aprovação no Senado. Historicamente, neste governo, o governo do PT tem mais facilidade no Senado do que na Câmara. O grande desafio era justamente a Câmara dos Deputados, mas devido a Arthur Lira querer esse protagonismo da reforma tributária e, claro, as emendas, tudo foi facilitado e aí a reforma foi aprovada de maneira surpreendente, tratorou, né? Surpreendeu em 2 turnos a aprovação que ocorreu ontem. Ô, Fábio Piperno, como é que você vê a possibilidade de Davi Alcolumbre ser o relator dessa proposta no Senado? Abre caminhos? Ou vai demandar a abertura da torneira também? Não, a proposta vai passar muito fácil no Senado. Aliás, ontem eu disse aqui que na Câmara teria quase 400 votos, teve pertinho disso. Vai ser muito fácil. 382 no primeiro turno, exato. 375 no segundo. O jogo do Senado vai ser mais fácil ainda. O governo Lula vai passar o que ele bem entende em relação a essa pauta econômica. Até porque agora já está tudo mais ou menos equilibrado, muita coisa já foi paga, muitos cargos já foram entregues, e é assim que vai ser o jogo. Eu não tinha dúvida nenhuma em relação a isso, aliás, desde o começo do governo. Só, assim, a minha questão era quando é que, de fato, o presidente entraria em campo, porque eu sempre disse aqui que ele era o principal articulador político do governo dele. Assim como o Haddad tem se mostrado extremamente competente em relação a isso. E você, Gustavo Segré, de que forma que analisa Davi Alcolumbre à frente e também a forma como esse texto deva ser debatido ali no Senado? Eu prefiro pensar que deve ter uma melhora, sobretudo com aqueles pontos que não ficam muito claros em termos do que foi aprovado muito rapidamente. Mas haja dinheiro para emendas para que as coisas fluam, né, na política. Tinha um velho ditado que dizia, a questão é que se tem capitalista, tudo se resolve, não? Então, observamos que quando soltam as emendas, abre a torneira pública e essa questão é mais fácil de conseguir. De qualquer maneira, objetivamente, me parece que qualquer reforma tributária é válida. O sistema tributário brasileiro é muito complexo hoje, tem uma carga horária muito grande para as empresas para estar de acordo com a legislação. Cada 3 horas, mais ou menos, tem uma determinação tributária que pode mudar a realidade do contribuinte. Então, espero de todo o coração que essa reforma seja para o bem e não esteja maquiando o aumento da carga tributária com forma de reforma tributária. Gani. Em relação à tramitação do Senado, como eu disse também anteriormente, deve ser fácil, não terá grandes dificuldades. Agora tem um porém aí, talvez uma pequena dificuldade ou talvez um pequeno preço. Davi Alcolumbre, provavelmente, como você bem mencionou, Evandro, será o relator. E a gente sabe que o União Brasil quer mais espaço no governo. Portanto, pode ser que Davi Alcolumbre, União Brasil, faça preço via reforma tributária. Quer dizer, passe a reforma tributária, mas com mais espaços para União Brasil no governo. O que disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Quero cumprimentar o trabalho feito pela Câmara dos Deputados em razão da aprovação da reforma tributária nas pessoas do presidente Arthur Lira e do relator deputado Aguinaldo Ribeiro. Cabe ao Senado agora cumprir o seu papel para entregar essa importante reforma ao país. Agora, olhando para os dois lados, positivos e negativos e de uma forma muito objetiva, o que tem de bom e o que tem de ruim para você nessa reforma, Gani? O que tem de bom? Simplificação tributária, sem sombra de dúvidas. O que tem ruim? Criou o Conselho Federativo, a gente não sabe muito bem como é que serão essas regras na prática, concentra poder, recursos, fere o pacto federativo e provável aumento da carga tributária também do lado negativo. Para você, Piperno, bom e ruim?
Bom, é ruim isso que o Alan falou, a simplificação tributária e o fato de você ter novas regras diante, em contrapartida, esse cipoal de regras, de normas, de leis que a gente tem hoje. O Conselho Federativo, que foi realmente um ponto bastante criticado, bastante contestado por vários setores, ele vai agora atender também a um quesito de proporcionalidade, uma regra de proporcionalidade. Estados mais populosos indicam mais integrantes. É claro que todo mundo ainda raciocina num campo muito teórico. Sim. A gente tem que entender, de fato, como é que isso vai funcionar lá na frente. Positivo ou negativo para você, hein, Gustavo Segré? Eu tenho empresa, então sei o que pagar tributos todo mês. Sim. E quando você tem que fazer a liquidação de PIS e COFINS, paga, tem uma carga administrativa, tem que pagar IPI, tem que pagar ICMS, tem que pagar ISS, depois vem contribuição social sobre lucro líquido, imposto de renda. É muita coisa o tempo todo. O fato de facilitar a vida, em que para que a audiência compreenda melhor, vai ficar o IPI, PIS e COFINS como um imposto só, um tributo. E o ICMS e o ISS como um imposto só. O IBS. Então, em teoria, isso facilita a vida de quem tem que pagar impostos. A dúvida é as alíquotas, a conformação das alíquotas, observando, e isso aqui é muito importante, se você que está nos ouvindo, assistindo, você tem uma empresa no Super Simples, a priori não muda nada. Não tem absolutamente nenhuma mudança nessa relação tributária. Mas o que tem de ruim? A dúvida, primeiro, do ponto de vista do contribuinte, da alíquota que nós teremos que pagar. Isso pode vir a aumentar a carga tributária e o valor do produto ou serviço lá na ponta. Mas você acredita que aumentaria? Porque a gente tem várias autoridades políticas e também econômicas dizendo que a possibilidade de se aumentar a carga tributária, sei lá, é mínima, né? Todo mundo está apostando numa redução da carga tributária. Mesmo diante dessas autoridades assumirem isso em discursos, em falas, você acha que pode ser que isso vá pelo caminho contrário, Segré? Quando eu escuto de algum político que disse vai diminuir a carga tributária, a minha primeira pergunta que eu faria para ele seria: você paga tributo? Você tem empresa e paga tributo? Porque, na teoria, está fácil. Mas quando você... Vou dar um exemplo. Alguém tem uma empresa de serviço. O serviço, dependendo da prefeitura, vai de 2% até 5%. A partir da nova contribuição que nós vamos ter, que junta o ICMS com o ISS e passa a ser o imposto sobre bens e serviços, não vai ser de 2% e de 5%. Vai ser bem mais alto. Não sabemos ainda quanto. Imaginemos que seja na média 20%, 21%, para tomar o exemplo da Argentina. A partir desse momento, se você pagava 5%, vai pagar 21%, claramente tem um aumento da carga tributária. Qual a vantagem? Que você, como contribuinte, deveria, em teoria, se creditar de outros tributos. A dúvida é, se não se credita de outros tributos, tem aumento da carga tributária. Podem desenhar do jeito que quiserem, mas tem aumento. Essas dúvidas são as que ainda estão faltando resolver. Agora, eu quero falar um pouquinho da atuação da oposição na aprovação ou não da reforma tributária. Jair Bolsonaro disse, por exemplo, que o PL deveria se unir para ir contra, por completo, contra esse projeto. Mas ali, ao perceber durante a votação, 20 dos 99 parlamentares do PL votaram pela aprovação da reforma tributária. Isso pode significar algum tipo de derrota para o ex-presidente Jair Bolsonaro e para aqueles que estavam com ele na oposição à reforma, hein, Alan Gani? Significa sim, até porque o Partido Liberal, você tem ali algumas figuras mais, de fato, liberais ou conservadoras, mas tem muita figura fisiológica, muita figura que é o centrão. E aí, o papel, a mudança do governador Tarcísio, ela foi fundamental. Ele que era um freio a esta reforma, a partir do momento que ele muda de posição, tudo se torna mais fácil e ele acaba capitalizando a aprovação, porque, por enquanto, a reforma ela é vendida de uma maneira positiva. Eu vejo com muitas ressalvas essa reforma tributária, mas ela é vendida de uma maneira positiva e ele acaba se capitalizando politicamente. Ministro também, o Fernando Haddad, capitaliza politicamente e, claro, Arthur Lira também. Esses são as três figuras que são os vitoriosos e o Jair Bolsonaro, sim, de fato foi derrotado nessa questão.
20 votos favoráveis, Fábio Piperno. O que isso indica para o PL de Jair Bolsonaro? Indica que tem realmente uma parte do principal partido de oposição ao governo Lula que está pronto a aderir ao governo, né? Aliás, eles já votaram outro dia, inclusive, na questão lá na questão da configuração dos ministérios do governo. Tal, reorganização da esplanada. Exato. Então, veja, essa votação, ela condena, ela carimba o ex-presidente Jair Bolsonaro de irrelevante. Ninguém mais... Quer dizer, veja, não existe mais praticamente no mundo político alguém que vá seguir o ex-presidente. Quer dizer, então, hoje, o governador Tarcísio, ele se coloca como uma liderança importante e há uma tendência desse segmento, à direita, de seguir a liderança dele. Não há por que se manter, por exemplo, fiel a um ex-presidente inelegível, que tem pouco protagonismo no parlamento e que tende a cada vez mais ter a sua liderança murchando. Fala, Gani. O Piperno, não sei se é irrelevante. De fato, como eu falei, ele perdeu nessa, mas houve um racha na direita. Apoiadores do Bolsonaro, com bastante influência nas redes sociais, começaram aí um processo de críticas bastante abertas ao governador Tarcísio e aí uma migração para o Zema. O Zema vem agora assumindo essa liderança e o herdeiro do Bolsonaro. É verdade que ele não foi ministro do Bolsonaro, o Tarcísio tem uma relação muito mais próxima, inclusive uma relação de amizade. Mas se o Bolsonaro der o aval para o Zema, ele transfere os votos para o Zema e a gente sabe que ele tem essa capacidade de transferência de votos. Ainda nessa edição do 3 em 1, a gente vai falar dos encontros que Zema vem fazendo ao longo desta semana, já de olho lá na corrida de 2026. E você, Gustavo Segré, enxerga uma derrota para Jair Bolsonaro e seus aliados, neste caso aí? Nesse ponto, sim. Mas na política você não pode subestimar a ninguém, absolutamente ninguém. E há um carimbo de irrelevante para Bolsonaro, como contou aqui o Fábio Piperno? Não consideraria irrelevante. Considero que nessa posição, nessa pauta, ele não foi bem sucedido, mas também tem que ver uma questão que acho importante para a sociedade. A oposição não necessariamente é oposição pelo fato de ser oposição. Isso quer dizer, como o governo propõe alguma coisa, eu sou oposição, vou votar contra. O objetivo da questão legislativa, Congresso em geral, Senado e Câmara de Deputados, é buscar a melhor forma de vida da população. E se para isso tem que votar com o governo, se essa proposta for boa, eu não vejo nada errado. Ou seja, não tem que existir uma oposição pelo fato de, como eu não sou governo, vou te atrapalhar. Mas aí, acho que não aconteceu isso nesse caso do PL. Não, tem... O PL fez oposição porque entendeu que o projeto não era bom mesmo e não porque ele quis simplesmente ir contra o governo. Mas 20 entenderam que era bom. Sim, mas eu estou falando dos outros que não entenderam, então, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, que nem votou porque também não faz parte ali. No caso de Jair Bolsonaro, me parece que ele tomou essa posição de como somos oposição, temos que votar contra. 20 pessoas, 22 pessoas falaram... Não é bem assim. Eu acho que isso pode ser legal, pode ser melhorado. E tem uma questão que é importante. Muitas vezes a gente busca o ótimo que é inimigo do bom, né? Então falamos, a reforma tributária. O país está precisando, era muito complexo, é uma situação muito desgastante e com uma carga administrativa para as empresas muito alta. Isso, em teoria, deveria diminuir o custo, melhora a produtividade das empresas. Claro, precisamos ver a letra miúda, mas... O fato do PL em si ter essa questão de ordem do presidente, que foi de alto risco, dizendo nós vamos votar contra, 20 votaram a favor da reforma, mostra que nesse ponto em particular o Bolsonaro perdeu, mas aí tem outro desafio maior ainda, que o PL só tem Bolsonaro, porque o Zema não é do PL e Tarcísio também não é do PL. Então, como é que fica? Novo, no caso do Zema, republicanos, no caso de Tarcísio de Freitas.